Boa noite, bom dia, boa tarde. Não sei que momento você vai assistir esse estudo, mas eu creio que vai ser edificante para quem ouvir, seja de manhã, seja de tarde, seja de noite. A gente tinha começado uma sequência a respeito de dons espirituais, e eu vou dar uma paurada porque o Espírito Santo trouxe para me trazer algo relativamente bom para a gente poder meditar aqui, para a gente poder trazer entendimento. Não sei se vou conseguir trazer de maneira completa tudo isso pelo tempo, mas eu vou tentar ser muito breve, mais breve possível e tentar trazer esse foco. Então, primeiramente, vamos orar. Pai, no poderoso nome de Jesus, quero te agradecer pelo dia de hoje, pela noite de hoje, te agradecer pelas pessoas que vão assistir, Pai, esse ensino, seja lá no carro, seja no YouTube, seja onde estiverem, que essas pessoas possam ser edificadas através dessa mensagem e não somente edificadas, mas transformadas pela revelação da sua verdade. Meu amigo Espírito Santo, meu amigão, possa confirmar essa mensagem através dos sinais, Pai, porque a Escritura é clara, o Senhor confirma através dos sinais. E eu quero te agradecer por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. O que a gente vai ver hoje, algo que eu estou estudando já faz algum tempo também, a respeito ali de Mateus capítulo 7. Então, como eu estou estudando os evangelhos, algumas coisas aí, o Espírito Santo tem trazido para a gente meditar de uma maneira mais profunda. Como a gente pega e tá com ele há mais de 10 anos, dessa intimidade, a gente vai olhar isso aqui e vou ser bem breve possível nisso. Então, olha só, Mateus capítulo 7. Aqui, para vocês entenderem o contexto, antes de chegar no capítulo 7, você vai ver ali no capítulo 5, onde Jesus fala sobre as bem-aventuranças. Jesus vai falar também no capítulo 5 sobre justiça superior à dos fariseus. Lá no capítulo 5 você vai ver também sobre pureza interior, que é o que Jesus trata no capítulo 5. No capítulo 6 vai falar sobre jejum, oração, generosidade e confiança no Pai. E no capítulo 7, de maneira geral, você vai ver sobre julgamento, discernimento, dependência, falsos profetas e verdade e verdadeiros discípulos. Tudo isso, discípulos, tudo isso está conectado. Isso não está desconectado. Tudo isso está conectado. Por quê? Porque quando os evangelhos foram escritos, eles não foram escritos por capítulos e versículos, eles foram escritos como se fossem cartas. Essa parte de separação de capítulos e versículo veio muito tempo depois. Então, para você entender o contexto, você precisa prestar atenção na leitura e ler como se fosse uma carta. Por isso que a palavra de Deus também é uma carta de Deus para nós, para a humanidade, para seus filhos. Amém? Então vamos lá. Primeiro eu vou ler aqui o capítulo 7. Agora que a gente trouxe esse contexto aqui para vocês entenderem. Diz o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida que usardes para medir aos outros, igualmente medirão vocês. Porque reparas tu no cisco do olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no teu próprio olho? E como tu podes dizer a teu irmão: permita-me remover o cisco do teu olho, quando há uma viga no teu? Aí ele fala no 5: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás ver com clareza para tirar o cisco do olho do teu irmão. Aí ele fala no 6: não deis o que é sagrado aos cães, nem julgueis aos porcos as vossas pérolas, para que não se pesoteiem e voltando se vos façam em pedaços. Então a gente vai ver um pouco disso tudo aqui hoje, sobre essa fala de Jesus aqui do versículo 1 ao versículo 6 aqui inicialmente. Então a gente vai tentar aprofundar aqui versículo por versículo aqui, de uma maneira simples, prática, objetiva, para que a gente traga edificação mútua aqui nas nossas vidas. Então o problema disso aqui não é o julgamento. A gente tem que entender isso. O problema nunca foi o julgamento. O problema é o coração que julga. Como assim é o coração que julga? Existe uma intenção por trás de tudo que é dito. Qual é essa intenção? Se a pessoa fala alguma correção debaixo de ira, ou quer falar algo porque está chateado, ressentido, ou chateada, ressentida, logo essa fala de correção, mediante esse tipo de emoção,
por mais que a pessoa tá chateada, ela tem uma tendência interior de querer falar aquilo justamente para poder argumentar ou embasar algo para poder querer corrigir o outro com uma intenção carnal e não uma intenção de edificação e de trazer para perto. Por quê? A palavra de Deus ela edifica, ela corrige e ela exorta. Tudo isso está na construção, edificação mútua. Ela traz a correção, ela traz você para perto, alinhando o seu coração, e a exortação também te traz para perto. Não é nada que te leva, não é nada que te afasta de Deus, não é nada que te afasta das pessoas, é algo que te traz para perto delas, justamente para você ver, opa, é verdade, isso mesmo. Então, com esses pontos estabelecidos, a gente sabe que o problema não é o julgamento. O problema é como a pessoa aplica isso quando está debaixo de uma ira, de uma emoção, de um sentimento ali que não produz Cristo. Esse é o grande problema. Por quê? Porque Deus julga também, Jesus julga, os apóstolos julgaram as situações e a própria palavra de Deus julga. Como é que eu posso dizer isso? Hebreus 4:12 fala o seguinte: a palavra de Deus é viva e eficaz e discerne os pensamentos e intenções do coração. Logo, Jesus não está abolindo o discernimento. Ele está, ele está expondo a fonte errada do discernimento. Ou seja, Jesus ele não está dizendo que a gente não precisa ter discernimento. Quando a gente vai tratar com alguém alguma coisa, ou quando a gente vai tratar com várias pessoas de algo, que tipo de coração você está querendo tratar aquilo? Está querendo tratar num coração debaixo de ira, ou está querendo tratar num coração que realmente teve um encontro com Jesus num relacionamento profundo, que foi constrangido pelo amor dele, entendeu o que precisava se ajustar na parte da alma e fez esse ajuste com ele, na intimidade com ele, pela revelação da palavra, e dentro desse ajuste você fala: Uau, eu preciso compartilhar isso com a igreja, eu preciso compartilhar isso com aquele irmão, com aquela irmã, eu preciso compartilhar. Porque isso está transformando a minha vida. E aí você traz isso não como peso, você traz isso como chamar para perto. Essa é a grande diferença quando você aplica isso. Então, o que que a gente aprende aqui? Que existem dois tipos de olhares: o olhar que procura defeitos, o olhar que procura comparação, o olhar que procura condenação e o olhar que procura exaltação. Quando a pessoa ela entra nessa parte de querer ficar sempre procurando defeitos e nunca tá bom, e que está tentando julgar ali, esse é um olhar perigoso, tá bom? Quando a pessoa entra no olhar de comparação, é como se fosse a imagem que me vem à memória é: a grama do vizinho está sempre mais verde que a minha. Isso também é comparação. Não pode ir por esse caminho. Condenação, a pessoa ela se condena por não ter aqui, por ainda não ter manifestado algumas coisas, e ela acaba condenando o outro porque está se condenando. Então ela projeta uma condenação que ela mesma está se autofazendo por aquilo e ela projeta no outro. E também acaba se exaltando no sentido de orgulho, orgulho carnal, fora da palavra de Deus. O olhar de Cristo, como é que o olhar de Cristo vê isso? O olhar de Cristo ele coloca como discernimento com amor, com verdade, graça e correção para a restauração. Então, a verdade de Cristo, o evangelho de Jesus, ele sempre vai conduzir as pessoas à restauração. Então, o julgamento aqui se trata do fruto, entende? E o coração que está querendo discernir isso com amor, com verdade, com graça e para a restauração, ela vai caminhar para isso. E a pessoa que não quer fazer isso, ela vai caminhar para o âmbito carnal, para o âmbito da ofensa, ressentimento, mágoas e assim por diante. Foi como Jesus tratou Pedro. Olha só que interessante esse exemplo aqui. Pedro negou Jesus 3 vezes. Vocês se recordam disso? Ele literalmente negou Jesus 3 vezes. Imagina se Jesus chegasse para Pedro e falasse assim: Pô, Pedro, você andou comigo aí 3 anos e meio, te discipulei, te treinei, cara, e chegou lá no momento lá que eu precisava que tu confiasse em mim, mais ainda, aonde você viu que eu estava sendo preso lá, e aí você chega e fala que não me conhece, cara, e ainda fala isso 3 vezes para mim, pô. Pô, meu, o que que você tá pensando? Imagina se Jesus tivesse esse tipo de atitude. E Jesus não teve esse tipo de atitude. Literalmente,
Não teve. Jesus foi lá e quando ele ressuscitou, as escrituras mostram, as cartas, os evangelhos mostram que Jesus foi lá e mandou chamar Pedro novamente para se reunir com ele e manteve tudo em pé o que aconteceu. Não ficou magoado, não ficou ressentido. Ele trouxe para restauração de novo, dizendo: cara, não importa o que você fez, eu ainda tenho coisa para fazer na sua vida e eu quero que você participe disso. Vambora. É basicamente essa a atitude de Jesus na prática, nas linguagens de hoje aqui. Então, olha só que interessante. Após a ressurreição, Jesus perguntou para Pedro também: Pedro, tu me amas? Ele perguntou isso 3 vezes. Jesus não perguntou isso para humilhar Pedro, mas para restaurá-lo. Entende? Onde estava demonstrando amor. Daí Jesus falou, daí Pedro respondeu: sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Essa palavra do grego que Pedro fala é a palavra filéu. É no sentido, tipo, eu tenho um sentimento por você. Mas Jesus está falando assim: Pedro, se você me ama, apacenta, cuida das minhas ovelhas. As ovelhas é uma linguagem de pessoas, está falando de pessoas. Então, Pedro, ensine, cuide das pessoas que eu tanto amo, porque o propósito é cuidar de vidas, é desenvolver vidas através da verdade, da revelação que vocês receberam, de tudo que vocês viram nesses 3 anos e meio, e agora que vocês viram que eu estou ressurreto aqui na frente de vocês e vou subir ao céu, é vocês que vão continuar através do meu espírito que vai habitar em vocês. Então é assim que vai. É assim que você tem que olhar, Pedro. Olhe para isso, Pedro. Cuide dessas pessoas, porque esse é o meu plano, esse é o meu desejo. Eu conto com vocês. Então, quando a gente está cuidando de vidas, seja de uma vida, seja de 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, a gente está demonstrando o amor de Deus na prática também. Não é somente demonstrar como uma oração por cura, uma libertação, ou uma ajuda de finanças, mas é também cuidar da vida da pessoa. É você tratar aquela pessoa como Cristo te trata e como literalmente Cristo tratou ela. Porque você sabe como ele te trata se você realmente tem relacionamento com ele. Porque ele não vai te tratar segundo os seus erros. Ele vai te tratar segundo o amor dele. Ele vai te chamar para perto para você ter relacionamento com ele. E ele vai te mostrar exatamente aquilo que você precisa ajustar na sua própria vida. E assim você pode ajudar outros que tem esse tipo de problema que você já tinha, para que você possa conduzir isso na maior harmonia possível com ele. Porque o interesse dele é que você cresça também, assim como o outro quer que cresça. E a mesma paciência que ele tratou contigo é a mesma paciência que ele desenvolve em você quando você ajuda o outro a crescer. Então isso é muito bom. Você pode ver que o reino em si ele está conectado de maneira intensa, de maneira prática com todo mundo. Por isso que nós precisamos uns dos outros. Quando um cresce, o outro cresce. Ninguém é ilha sozinho. Você pode amar Jesus você ama Jesus. A caminhada da sua fé e desenvolvimento, a gente sabe que isso depende do teu relacionamento com Deus e da tua constante prática da palavra através desse relacionamento que você tem com ele. Mas, entretanto, isso você precisa se conectar com pessoas. Você precisa liberar essa vida de Deus que está em você para alcançar outras pessoas. E isso é muito bom mesmo. Para vocês entenderem, fazendo um parâmetro aqui, vamos falar um pouco de algo em relação a Adão e Eva. Ó, quando Adão caiu, uma das consequências foi a separação da comunhão com Deus. Então vamos lá. A primeira consequência da queda do homem foi a separação da comunhão com Deus. Aqui a gente pode fazer uma aplicação pessoal. Quando a gente vai em algumas igrejas, por exemplo, pegamos como exemplo análogo, algumas igrejas têm uma tendência a ficar julgando pela aparência externa. Se o cara tem tatuagem, se o cara tem barba, se o cara não tem barba, se o cara é magro, se o cara é bombado, se o cara é gordo, se o cara é branco, se o cara é amarelo, se o cara é preto, se o cara tem cabelo liso, se o cara tem cabelo loiro, se o cara tem cabelo vermelho, se o cara tem piercing. Tem uma tendência a ficar olhando a julgar mediante a aparência. E essa tendência hoje é o que? O homem olha o exterior, mas Deus olha o interior. Então, quando o homem literalmente só fica olhando para o exterior, ele não está julgando segundo a reta justiça de Deus, segundo a palavra dele. E qual que é a reta justiça de Deus? Cristo pagou o preço para que você fosse livre, salvo, sarado, abençoado, assim como pagou naquilo lá. E ele não te trata segundo a sua aparência externa, ele te trata segundo ele mesmo em você.
te conduzindo a refletir ele em você. Então, o propósito do evangelho também é que Cristo seja desenvolvido em você e isso seja refletido através de você para as outras pessoas. Isso só é possível por meio de relacionamento com ele e não é algo simplesmente ou meramente intelectual. É relacionamento onde você deixa de fato essa verdade te tocar lá no âmago do seu ser, que é o coração, lá no centro das tuas decisões. Deixa isso te moldar de uma maneira tão preciosa que ele vai aparecer para que o outro seja abençoado. E, consequentemente, você já sendo abençoado e aquela outra pessoa já é abençoada, coisas começam a acontecer. Isso é muito bom mesmo. Olha que interessante. Aqui ele fala que a gente precisa tirar a trave do nosso olho antes de querer ajudar o nosso irmão. Mas vamos lá. Muita gente pensa que a trave representa um pecado grande. Algo que algo que a pessoa possa estar fazendo grandioso, mas não. O que Jesus está apontando aqui? A trave é a incapacidade de enxergar a si mesmo corretamente. Anote isso aí. Pega seu caderno e anote. O que é a trave do seu olho? Se alguém nunca disse hoje a gente está trazendo de maneira clara. A trave é a incapacidade de enxergar a si mesmo de maneira correta. É como você olhar para o espelho da palavra de Deus, e o espelho da palavra de Deus diz: você é santo, justo, remido através de Jesus, e você se vê de maneira oposta daquilo. A palavra de Deus diz que você é abençoado com toda a sorte de bênção, e você se vê diferente daquilo. Então a trave é, a gente não consegue se enxergar muitas vezes de como nós somos em Cristo Jesus, e por não saber se enxergar dessa forma, muitas vezes a gente vai projetar uma imagem errada do outro, porque nós mesmos não estamos conseguindo enxergar quem somos em Cristo Jesus. Então essa trave só é resolvida através da identidade em Cristo Jesus. Por isso que eu falo para vocês, anotem aí. A trave é a incapacidade de enxergar a si mesmo de maneira correta. E a maneira correta de você se enxergar a si mesmo é se enxergando segundo Jesus. Porque você é como ele nessa terra. Você tem o espírito dele, você nasceu para refletir a glória dele nessa terra, para que ele seja engrandecido e não você. Então a trave é isso, é se ver literalmente fora daquilo que você é dele. Então, quando você remove isso, essa trave, você se enxerga como você é nele e através dele e decide viver a partir disso, você pode chegar para o teu irmão e dizer: ei, você tem uma vida melhor do que essa. Você foi abandonado por seus pais, mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Ele enviou o irmãozão mais velho para te resgatar. Esse irmãozão mais velho aí, ele te conhece tanto que ele passou pelas mesmas coisas que você passou, justamente como seu substituto. E esse seu substituto, ele sabe como você se sente, ele sabe os pensamentos que passam, que passam na sua alma. E ele está aqui para te mostrar um caminho diferente, porque ele é a porta desse caminho. E esse irmãozão mais velho te deu uma nova vida, uma nova oportunidade para você andar nessa terra. Quando você olha para essa nova oportunidade, para essa vida que ele te deu, você tem possibilidade de fazer tudo diferente graças à vida que ele está colocando dentro do teu espírito. Aí você chega para aquelas pessoas e você muda a imagem daquilo que elas se veem, tá? Pela imagem de Jesus dentro delas. Por isso que a gente vai entender também, dentro disso, o Salmo 139, vou citar somente o início, que fala: sonda-me, ó Deus. Essa passagem aqui, quando as pessoas falam sobre sondar, muita gente, quando vai ensinar isso, vai falar sobre isso, elas trazem naquela tonalidade religiosa, falando daquele sentimento amargurado, triste, debaixo de ira ou de ódio. Dizendo: ó, sonda teu coração aí, porque ó, vai que você tá fazendo coisa errada. Deus vê tudo. A pessoa fala com essa tonalidade. Mas o sondar aqui tá falando o quê? Sonda meu coração para ver se tem algo diferente daquilo que o Senhor projetou a meu respeito. Para ver se eu consigo, se eu estou me enxergando diferente daquilo que o Senhor já escreveu a meu respeito na sua palavra. Da imagem que o Senhor me projetou para ser. Porque o Senhor é engrandecido quando eu vejo isso. Então sonda meu coração nas áreas da minha alma para ver se eu estou vendo algo diferente nisso, daquilo que o Senhor estabeleceu. Aí ele vai te mostrar. Então quando você faz com esse intuito, com esse coração,
você automaticamente vai ser diferente daquele que usa esses mesmos textos para dizer o seguinte, ó, sonda teu coração para ver se você não está fazendo nada de errado. Ainda a pessoa vai dizer assim, aleluia, glória a Deus. Porque quando a pessoa fala nesse contexto aqui, muitas vezes ela tenta dominar isso por causa do medo. E geralmente funciona com aquelas pessoas que são inseguras, que não entenderam que o sondar de Deus é você olhar para o seu coração e ver que sem Cristo você não tem nada e com Cristo você tem tudo. Com Cristo você tem identidade. Você olha para isso e você fala: Uau, ele me deu identidade, eu quero essa identidade. Então você sonda para ver o que está diferente da identidade que ele te deu. É isso que é o sondar o Deus, é isso que Davi orava. Olha só que interessante. Dentro disso, quem que é o maior cego aqui? É como o próprio Tiago fala: aquele que conhece a palavra e não pratica está enganando a si mesmo. Então, qual é o engano maior? É enganar a si mesmo. O engano maior é enganar a si mesmo. É o que acontece, que a gente vai ver no decorrer, não hoje, provavelmente não hoje, mas mais para frente lá, citando, é o que acontece nesse mesmo capítulo, ali no contexto do versículo 15 ao versículo 23, que vai falar que muitos naquele dia vão dizer para Jesus: Jesus, a gente curou no teu nome, a gente operou milagres no teu nome, a gente profetizou no seu nome. E ele vai dizer o seguinte: apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci, vocês que praticam iniquidade. Trazendo uma palhinha, esse nunca vos conheci está falando da palavra grega gnosko. E a palavra grega gnosko significa relacionamento íntimo com Deus, um conhecimento profundo. Então, é possível você fazer tudo isso sem ter relacionamento com Ele? A resposta sim, é possível. Você pode andar naquilo, manifestar um monte de coisa e não ter relacionamento com Ele. Mas isso não quer dizer que você é um homem ou uma mulher de Deus. O que define se você conhece Jesus é o quanto de relacionamento íntimo que você tem com ele. Porque o relacionamento que você tem com ele vai refletir na sua própria vida, primeiramente, porque esse relacionamento vai te transformar a imagem dele cada vez mais. Você vai crescer nisso, vai desenvolver nisso, e dentro disso você vai começar a refletir ele cada vez mais, de maneira autêntica e verdadeira, porque você quer ser transformado por ele. E não é só um quer no sentido de desejo, eu quero ser transformado por ele, muda meu coração, muda meu entendimento nisso de maneira intencional, e tu se relaciona com ele com intencionalidade para isso. Então, quanto mais você se relaciona com ele, mais transformado você é. Por isso que esse texto mostra sobre a árvore. Ele não está dizendo que essas pessoas que faziam tudo isso não eram nascidas de novo. Ele está dizendo que pessoas foram lá do nome, fizeram isso no nome dele. Então, qual que é o problema? O problema está em você fazer tudo isso sem ter um relacionamento com ele. Qual que é o segredo dos generais de Deus do passado, para quem não sabe? Os segredos dos generais de Deus do passado foi que eles tinham relacionamento com Jesus. Por isso que este relacionamento você pode ver que amplifica as manifestações do Espírito. Porque esse relacionamento vai trazer o quê? Uma precisão para você ouvir. Porque Jesus falou: aqueles que são minhas ovelhas, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E para conhecer a voz dele, fora conhecer as Escrituras, você precisa ter uma relação com ele íntima, autêntica e verdadeira. Isso é o que acontece. E muitas pessoas, elas substituem essa relação por uma performance ministerial através de dons. Ah, o irmão tá operando nesse dom. Ah, o irmão não tá. Ah, o irmão tá operando no dom da generosidade. Ah, esse não tá. Ah, o irmão tá operando no dom ali de discernimento de espírito. Ah, esse não tá. Então eles mudaram tudo isso e transformaram numa performance ministerial. E não tem nada a ver com isso o evangelho. Esse que é o grande problema. E aí, o maior engano é como o Tiago fala, que eu citei, é você se enganar a si mesmo. E você achar que você não está sendo enganado. Esse é o maior engano que o diabo pega muita gente. Aí olha só o que Jesus fala. Jesus fala lá em João 9,41, lembrando dos fariseus, dizendo o seguinte: se fosseis cegos, não teria pecado, mas agora dizem, nós vemos. O problema deles não era falta de informação, porque eles tinham informação, eles tinham as leis, os profetas e os salmos.
era a confiança em sua própria visão. Qual que é o problema dele? O problema das pessoas hoje, as pessoas elas têm uma visão da palavra de Deus e muitas vezes elas optam em ficar com aquela visão que elas têm sem conhecer Jesus de fato, o coração de Jesus. E nesse conhecer o coração de Jesus envolve relacionamento íntimo com ele. E fora isso, sabe o que acontece? As pessoas elas pegam e agem como se fosse do piloto automático para performar alguma coisa por causa de ministério. E esse é o grande problema de hoje em dia. Esse que é o X da questão, é o ápice da questão. Aqui tem uma revelação escondida. Jesus fala primeiro para a gente tirar a trave do nosso olho. Essa é a revelação. Por quê? O reino sempre vai começar dentro de nós. O reino não está ali ou acolá, como Jesus falou. O reino está dentro de você. Você é um embaixador de Cristo nessa terra. Você é um filho de Deus nessa terra. Ou uma filha de Deus nessa terra. E o reino se manifesta em você, aonde? No seu interior. Por isso que ele está dentro. Ele mora em você. Você é um com ele. Não tem mais separação. O reino se manifesta no seu interior. Por isso que você precisa conhecer ele. E conhecer ele é um acesso tão já está liberado o acesso porque ele mora em você dentro do seu espírito. Então, literalmente a verdadeira transformação ela vem de dentro para fora. E a religiosidade, ela tenta transformar o seu comportamento. Você pode perceber isso. A religiosidade sempre vai tentar transformar o seu comportamento. Isso funciona? De certa forma, mas não resolve o problema da transformação interna. Então, não é você anulando sentimentos negativos, anulando emoções negativas, anulando pensamentos errados. É você aprendendo a pegar essas coisas todas e colocar no espelho da palavra e colocar tudo isso à obediência de Jesus. Quem é que faz isso? Repita comigo. O Espírito Santo e eu e o Espírito Santo. O Espírito Santo e eu e o Espírito Santo. A dupla dinâmica. Ele coopera com você. Não é seu pastor, não é sua pastora, não é seu amigo, não é sua amiga, não é nada. É o Espírito Santo em você e você no Espírito Santo. Nessa unidade é quem vai fazer e desenvolver tudo isso. Porque você não pode colocar a responsabilidade sua de se desenvolver na fé em Cristo Jesus no outro. O outro ele só vai te dar informação. Mas quem é que vai praticar essa transformação através daquela informação é você de maneira individual. Então, para você crescer nisso, você precisa entender que você se conhecendo quem você é em Cristo Jesus, tendo essa relação com Ele, você vai se enxergar como Ele te vê e você vai começar a enxergar as pessoas como Ele vê as pessoas, porque Ele te enxerga da mesma forma. E assim você vai entender que a verdadeira transformação não é ficar olhando se o irmão tem mais, se o irmão tem menos, se ele está mais transformado ou não do que você. É você cuidar da tua própria vida em Cristo Jesus, olhar para Ele e deixar essa verdade te transformar de dentro para fora. É assim que muda a coisa. É assim que a transformação verdadeira acontece. E não se trata também de você querer mudar o outro. Ah, vou tentar mudar o outro porque eu não estou me agradando do comportamento do outro. Não. Você tem que aprender a cuidar, a cuidar da sua própria vida nisso, que Jesus vai querer transformar a sua própria vida nisso. E aí o outro tem que entender o seguinte, peraí, eu também quero essa transformação. Por que que eu tô querendo ficando brabo, irado com o outro, se quem vai transformar ele é Jesus? E ele mesmo está se inclinando para essa transformação. Então eu vou cuidar dessa transformação da minha própria vida para que Cristo possa aparecer mais. E assim você vai ver que os relacionamentos exteriores, seja com o seu amigo, com a sua amiga, com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu cônjuge, seja homem, seja mulher, com o seu namorado, com a sua namorada, seja com quem for, com o seu chefe, vai refletir Cristo quando você entende isso. Então, dessa forma, você pode olhar e ajudar sim o seu irmão, depois disso, a tirar essa trave, essa incapacidade de enxergar que ele tem, porque a trave é uma incapacidade de enxergar. Amém? Recapitulando, a religião, ela tenta mudar somente o comportamento, como você fala, como você se veste, qual que é a linguagem, e através da cultura, colocar assim, evangélica cristã. Mas Jesus transforma a natureza. Entenda isso, Jesus transforma a
natureza da pessoa, que é o espírito da pessoa. Por isso que Ezequiel falou que ele daria um novo coração, e ele deu um novo coração em Cristo Jesus. Isso se cumpre em Cristo Jesus. Esse coração novo, que é o novo nascimento, nascer do alto. Amém? A nova aliança dentro disso não é comporta-se melhor, é receba uma nova vida. Olha que interessante. A nova aliança não é comporta-se melhor, é receba essa nova vida. O que que é os cães e os porcos? Trazendo de maneira bem breve antes da gente encerrar aqui o tempo, que eu estou fazendo bem curtinho mesmo. Olha que interessante aqui, ó. Aqui quando Jesus fala aqui na passagem sobre não deis o que é sagrado aos cães e nem joguei aos porcos as vossas pérolas, Jesus não está ensinando você a desprezar pessoas. Eu preciso deixar isso claro. Jesus não está ensinando nós rejeitarmos pessoas, porque muitas pessoas pensam que só porque a pessoa não recebeu uma palavra da sua vida, ela tá, você tem o direito de rejeitar ela porque ela não recebeu. Não, Jesus não está ensinando isso. Literalmente não está. Mas o que significa então isso? As pérolas representam revelações do reino de Deus. Então vamos lá, vamos estabelecer o que são pérolas, revelações do reino de Deus. Estabelecido isso, vamos para os segundos pontos. Então, dentro disso, você vai ter pessoas que vão desejar a verdade e vai ter pessoas que vão apenas querer discutir sobre ela. Existe diferença na prática? Isso sim. As pessoas que desejam receber essa verdade, elas vão pegar essa palavra com força, vão falar: Pai, eu recebo essa palavra. Eu quero que essa palavra mude o meu interior, mude a maneira de eu ver, mude a maneira de eu sentir, mude a maneira de eu enxergar. Eu quero isso, Pai. Eu quero refletir o Senhor. Eu quero que o Senhor resplandeça através da minha vida. Não liga porque não quero saber o que fulano e Beltrano estão dizendo. Eu quero o Senhor. Eu quero que o Senhor me transforme nisso. E essas pessoas vão ao encontro da verdade para ser transformados, enquanto outro tipo de público vai apenas para discutir se a tua visão está certa, se a tua visão está errada, discutir linhas teológicas, discutir, porque o profeta disse isso, porque a profeta disse aquilo lá, porque o pastor disse aquilo, aquele outro, porque o fulano disse aquilo. Jesus, então isso é jogar pérolas aos porcos nesse sentido, é você falar de revelações e de tanto que você fala, você encontrar público que só quer discutir ao invés de transformação. Você vai deixar de falar? Não, tu não vai desprezar essas pessoas, mas você vai ter discernimento daquilo que você pode falar com aquele tipo de pessoa. Porque se você perceber que aquela pessoa só quer discutir contigo, mas não quer ser transformado pela verdade, porque isso vai ser dito o fruto vai demonstrar isso, você não vai falar coisas que realmente profundas para aquela pessoa, justamente porque não vai adiantar falar naquele momento. Ela precisa querer a verdade para ser transformada. Então é isso que Jesus discernia. Olha só, observe isso. Observe lá em Lucas 23, na situação de Herodes. Quando Jesus foi levado diante dele, Herodes queria o quê? Espetáculo. Mas Jesus permaneceu em silêncio. Procura lá na sua Bíblia em Lucas 23 depois. Por que Jesus ficou em silêncio lá diante de Herodes? Porque Herodes não buscava a verdade. O que ele buscava? Entretenimento espiritual. Vai lá e leia. Profetiza, faça isso. Ele queria entretenimento espiritual. Então, discernimento não é rejeição, essa é a chave. Discernimento não significa deixar de amar, significa saber como agir mediante essas situações. Que situações? Com pessoas que realmente querem a verdade para serem transformadas e com pessoas que só querem discutir. Então, isso não é deixar de amar a pessoa, é você saber que, tendo discernimento, que aquilo lá não é o momento apropriado para aquela hora. É você discernir isso tudo. Olha que interessante. Mais uma situação. Jesus amou Judas, mesmo sabendo que iria traí-lo. Mas nunca lhe entregou o governo do grupo. Jesus amou os fariseus, mas nunca confiou eles os mistérios do reino de Deus. Aí começa as escrituras começam a abrir quando a gente começa a entender isso.
Então, dentro disso tudo aqui, nesse texto aqui que a gente vai discorrer nos próximos dias, mais ainda versículo por versículo, isso trouxe um aparato geral, uma introdução geral sobre tudo isso, para que você possa ver que esse versículo número um aqui, o que foi lido de maneira geral aqui, está falando de coisas muito mais profundas do que muitas pessoas acham que é. São coisas reais do cotidiano que Jesus trouxe para que a gente possa ver de maneira clara as palavras dele. Então é isso que eu queria deixar para vocês hoje, de maneira geral. Vou parar aqui a gravação, só um minutinho. Interromper.